Olá, amigos do Pensar Piauí, tudo bom? Estamos hoje aqui com Walter Pomar. Pomar é um historiador e integrante da direção nacional do PT. Como vai, Walter? Tudo bem? Tudo bem, Oscar? Tudo bem? Quem está acompanhando aqui o Pensar Piauí? Ok, eu queria pedir para quem está acompanhando o Pensar Piauí, quem está no nosso canal do YouTube, que se inscreva, clica no sininho para receber nossas entrevistas. Walter, eu queria começar perguntando para você que presidente que o Brasil tem nos dias de hoje? Quem é essa figura? O despresidente. Já é uma definição, desse presidente. Falando muito francamente, do ponto de vista humano, é uma pessoa das piores que se pode imaginar. Agora, do ponto de vista político, é um instrumento adequado para aquilo que a classe dominante brasileira quis fazer a partir de 2015. Veja, a classe dominante brasileira suportou a presença da esquerda no governo de 2003 até 2014. Eles imaginavam que em 2014 ganhariam as eleições. Não ganharam. E decidiram, na noite da apuração no segundo turno, que passariam para o golpe. E se empenharam nisso em 2015, em 2016. Tinha que também providenciar um governo ambicioso. Imaginavam que o Michel Temer ia fazer o serviço e em 2018 ele teria uma presidência generoso, com um Tucano bonitinho. Mas para eles precisavam só. Eu acho que o nosso áudio está com um problema aqui. É? Melhorou agora, depois que você disse o mas antes estava muito picotado. Vamos retomar aí, por favor. Você disse Retomo, sem problema. Só a questão do golpe. Você disse que a partir da apuração no segundo turno decidiram pelo golpe. Foi a partir daí que começou a picotar a fala. Eu estou notando que está ruim aqui mesmo. Está aparecendo um sinal que o áudio está funcionando mal. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui. Espera um pouquinho. Mas eu não sei as últimas falas suas melhorou. Funcionaram. Bom, eu vou retomar, você me avisa, eu retomo de novo. Sem tá, mas pode ser aí a questão da apuração de 2018 e a decisão de golpearem. Ok. Então, quando eles perderam a eleição de 2014, eles tomaram a decisão de ir para o golpe. Foi isso que eles fizeram em 2015 e em 2016. Eles se empenharam para afastar a presidenta Dilma, mas isso não era suficiente. Porque depois que a Dilma foi afastada em definitivo, eles atribuíram ao Michel Temer a tarefa de fazer o serviço sujo, aplicar o tal programa Ponte para o Futuro. E eles imaginavam que depois do Temer ter feito o serviço sujo, em 2018 eles elegeriam um presidente bonitinho, cheirosinho, um tucano, né? Só que, para isso, era necessário também afastar o Lula da disputa. E foi a isso que eles se dedicaram com a chamada Operação Lava Jato e tendo como protagonista o ex-juiz Sérgio Moro. Conseguiram afastar o Lula, conseguiram eliminar da corrida presidencial o futuro presidente da República. Só que, nesse momento, o desgaste que eles haviam acumulado era tão grande que figuras como Alckmin e Meirelles não decolavam. E, por outro lado, para poder fazer o golpe contra Dilma, para poder colocar o Lula na cadeia, eles tiveram que abrir o armário e colocar na rua a extrema-direita, o fascismo, os saudosos da ditadura. Com isso, eles, sem se dar conta, projetaram essa figura que, em 2018, conseguiu decolar e ganhar as eleições presidenciais. O Bolsonaro não teria sido eleito se a Dilma não tivesse sido golpeada, se o Lula não tivesse sido condenado e preso, e se a direita, para obter esses objetivos, não tivesse mobilizado a extrema-direita. O Bolsonaro é uma cria dos tucanos, é uma cria do PMDB, é uma cria dos golpistas. E
cumpre um papel funcional para essa gente, porque ele consegue dialogar com o setor do povo, porque ele é serviçal às elites, porque ele é serviçal aos Estados Unidos e continua fazendo o serviço sujo. O problema, que não estava nos planos, é que o Bolsonaro tem um projeto. O Bolsonaro tem uma política para o país. E nessa política para o país, cabe ele, cabe o clã dele, cabe a extrema-direita. Não cabe a esquerda, mas também não cabe a direita que se acha civilizada. Por isso o Bolsonaro fala em fechar o Congresso, fala em fechar o STF, ataca, imaginem, a Rede Globo de televisão. Então, o Bolsonaro, que foi funcional para eles, começa a se converter num problema para eles. E eles não sabem como lidar com esse problema, porque se tiram o Bolsonaro, a leitura pode ser tudo o que eles fizeram desde o golpe foi errado. E eles podem estar trazendo de volta aqueles que eles quiseram tirar. Por outro lado, o Bolsonaro não é pacífico. Ele não é respeitador da lei, não vai sair da presidência por um impeachment ou por uma renúncia ou porque não gostaram dele. Ele vai para a guerra. Então, tudo isso faz com que os setores da direita, que fizeram Bolsonaro ir para lá, hoje vivam um dilema. Está ruim com o Bolsonaro, mas pode ficar pior para eles sem o Bolsonaro. E é nesse contexto que veio a pandemia, e aí tudo isso que eu falei até agora virou mais grave ainda. Porque o Bolsonaro, por tudo que ele é uma figura que tem um desprezo pela vida humana e tem uma incapacidade de entender o papel do Estado no enfrentamento dos grandes problemas da humanidade, que torna ele o pior presidente que a gente poderia ter num momento como esse. Porque é alguém que não entende como lidar com este problema chamado pandemia, e o único jeito que ele acha razoável de lidar é a chamada imunização em massa. E se for feita imunização em massa, nós vamos estar também falando de morte em massa, coisa que esse cidadão não entende. É um problema de regra de 3. A lógica dele, que é da imunização em massa, significa contaminar todo mundo rapidamente. Só que se contaminar todo mundo rapidamente, vai ter uma proporção de pessoas, em torno de 5%, que vai morrer. Só que 5% de 200 milhões, vamos nos entender, nós estamos falando de 5% de 200 milhões. Nós estamos falando de milhões de nossos mortos, sem o menor motivo a não ser a estupidez da classe dominante e do presidente da República. Ok. Agora, esse seu relato, digamos assim, ele já era feito pela esquerda. Por exemplo, durante o golpe, a gente avisou, olha, esse é golpe, isso é um golpe na Dilma, tal, esse é golpe na Dilma. Mesmo a esquerda dizendo, a Dilma foi golpeada. O Michel Temer entra, a gente falou, ó, cuidado com o teto dos gastos, cuidado com a reforma trabalhista, isso é mais um golpe nos trabalhadores. Depois vem a eleição, Bolsonaro é o que é há 30 anos no Congresso, e mesmo assim a população vota majoritariamente no Bolsonaro. E a esquerda faz a denúncia da mamadeira de piroca, faz a denúncia das fake news, levanta suspeita sobre a facada, um monte de coisa e tal. O Bolsonaro foge dos debates. O que eu quero dizer colocado para a sociedade, foi colocado para a sociedade uma série de argumentos, tipo assim, olhe, abra os olhos. E aí vem minha pergunta, e mesmo assim, em outubro, o povo elege Bolsonaro? Como é que a gente pensa? Quer dizer, há dois debates no ar, aquele que a esquerda carrega e esse que a direita, através da elite, também apregou, tendo um canal de comunicação forte como a Globo, por exemplo. Mas essa correlação de forças, Walter, no momento atual, continua a mesma. Nossos canais de comunicação, nossa forma de verbalizar. Enfim, dá para derrotar essa direita que agora está tão organizada contra os projetos de esquerda? Veja,
Outros momentos da história do mundo e da história do Brasil foram tão terríveis ou ainda mais terríveis do que esse que a gente está vivendo. E deu para derrotar. Portanto, se você me pergunta, dá para derrotar? Dá para derrotar. Do mesmo jeito que outras vezes na história a esquerda foi colocada em situação difícil, mas conseguiu virar a mesa e ganhar, nós vamos conseguir virar a mesa e ganhar de novo. Qual é o pressuposto para isso? É não cometer erro. Veja, o Bolsonaro ganhou as eleições de 2018 porque houve fraude na eleição, porque o Lula estava preso e porque houve o impeachment. Mas a pergunta é, por que houve o impeachment? Por que houve a prisão do Lula? Tem duas explicações que têm que ser colocadas na mesa. De um lado tem a sórdida direita brasileira e seus meios de comunicação, e seus empresários, e seus interesses internacionais. Mas eles não ganham sempre. Para eles ganharem, é preciso que a gente cometa erros. E nós cometemos esses erros. Por exemplo, havia dentro da esquerda brasileira quem achasse que a Operação Lava Jato era uma coisa normal. Veja, saudável. Em 2018, o nosso candidato à presidência da República, o Fernando Haddad, chegou a dizer que o Moro tinha feito muitas coisas boas para o país, tinha se equivocado apenas na condenação do Lula, em alguns outros casos, mas como muitas coisas boas. Veja, se em 2018 alguém como o Haddad ainda tinha ilusão na Operação Lava Jato, imagina em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Então, veja, nós, por ilusão, por erro, por convicção incorreta, abrimos espaço para que, por exemplo, a Operação Lava Jato fosse feita. Outro exemplo, não se imaginava que a direita brasileira fosse capaz de ir para o impeachment. Recentemente, um companheiro muito conhecido chamado Franklin Martins, que foi secretário de comunicação do governo Lula, Sim. foi sequestrador do embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick, alguém que, por exemplo, na ditadura militar, participou da luta armada, não é uma pessoa inexperiente e não é uma pessoa covarde. Pois bem, ele recentemente, esse ano, numa reunião que o Diretório Nacional do PT fez, na qual ele participou virtualmente no dia 27 de abril, se eu não me engano, ele disse algo que eu já tinha ouvido dele num espaço menor, mas ele disse de público para toda a população que estivesse acompanhando no YouTube. Ele não acreditava que pudesse ocorrer aquilo que ocorreu, porque ele achava que a elite brasileira tinha feito as pazes com a democracia. Ou seja, nós não nos preparamos para o que houve em 2016, nós não imaginamos que fosse acontecer o que aconteceu em 2018, a condenação e prisão do Lula. E, para piorar, nós brincamos com a gente sorte. Pode resgatar esse teu pensamento para o tempo do Mensalão, quer dizer, lá também no Mensalão houve esses equívocos que você está enumerando agora do impeachment para cá? Veja, em 2000 tem dois tipos de equívocos. Tem um que é esse que eu me referi sobre o Operação Lava Jato, sobre o impeachment, que é um equívoco político. Sim. E esse equívoco apareceu também no caso que você citou. Qual era o equívoco? Acreditar que a esquerda brasileira poderia se financiar com dinheiro do empresariado e tudo bem. Uhum. Acreditar que os esquemas de financiamento empresarial privado pudessem ser utilizados pela esquerda e não ia acontecer nada. Esse foi o equívoco fundamental. Uhum. O equívoco fundamental não é se é caixa 1, caixa 2, caixa 3. O equívoco fundamental é a esquerda brasileira, a classe trabalhadora brasileira, os setores populares não podem depender para fazer a sua luta de um dinheiro que vem do inimigo. É óbvio que ia dar problema, é óbvio que ia dar errado. E eu insisto, porque muita gente acha que o problema foi o caixa 2, foi uma eventual ilegalidade. Não, o problema é anterior. Mesmo até porque a ilegalidade existe do lado do financiamento dos candidatos da direita, e de lá eles não reclamam. Veja, se o problema, se todos os recursos que o PT, ou as candidaturas do PT, ou as lideranças do PT e de outros partidos da esquerda tivessem vindo 100%
dentro da lei, ainda assim seria errado. Vou dar um exemplo prático. Em 2012, mais de 90% dos recursos legais do Partido dos Trabalhadores eram provenientes ou do financiamento estatal ou do financiamento privado empresarial, e menos de 10% eram provenientes de contribuições militantes. Óbvio que um partido que quer transformar radicalmente a sociedade, mas depende em 90% dessa sociedade que ele quer transformar, tem algo de errado. Esse é um equívoco. Agora, tem um outro equívoco que eu considero mais grave ainda, que foi o que, na minha opinião, mais pesou para os acontecimentos de 2016 e 2018, que foi o erro adotado após as eleições de 2014. Nós ganhamos a eleição de 2014 por uma diferença muito pequena. E, durante a campanha eleitoral, no segundo turno, a companheira Dilma Rousseff deixou claro que o que estava em jogo eram 2 projetos de país. E chegou a dizer que, do outro lado, estavam os que defendiam os banqueiros, o capital financeiro, o imperialismo dos Estados Unidos, etc. Pois bem, ela vence as eleições e a primeira decisão do governo foi chamar para ministro da Fazenda um quadro da direção do Bradesco, que aplicou uma política econômica ortodoxa na contramão dos motivos que tinham feito a nossa companheira Dilma ser eleita no segundo turno de 2014. Isso teve um efeito político e um efeito prático. O efeito prático é que acentuou a recessão e o desemprego. O efeito político é que quebrou a confiança que nós ainda tínhamos em 2014 da maioria do eleitorado, da maioria dos setores ativos da classe trabalhadora. E qual foi o resultado? Quando veio o impeachment, não houve uma mobilização popular à altura para deter o impeachment. Então, não é apenas... Walter, você ali atrás tinha citado o Franklin Martins, tipo assim, uma visão equivocada dele que ele mesmo estava expressando e tinha tido da sociedade, da direita mais especificamente. Agora, você cita a Dilma, que primeiro teve um discurso mais radical e, na prática, nomeia um preposto do Bradesco. São equívocos semelhantes? Quer dizer, cadê aquela Dilma que fez o pronunciamento contra os banqueiros, contra o capital internacional? Para onde ela foi? O que fez ela, em seguida disso, nomear um banqueiro para o Ministério da Fazenda? São equívocos semelhantes. O raciocínio que a companheira Dilma fez naquele momento foi: existe um levante do empresariado e da direita contra nós. Vamos, para deter esse levante, fazer uma concessão para eles, nomeando para o Ministério da Fazenda alguém com uma política que é similar àquela que eles defendiam. Esse equívoco tinha um componente tático e um componente estratégico. O componente tático era achar que, naquele momento, essa medida ia ter aquele efeito. Não teria. Naquele momento, o grande capital no Brasil já estava decidido a dar o golpe. E golpista, você massacra, derrota, você não concilia. Ali se achou que era o caso de conciliar. Você não concilia com o golpismo, você derrota o golpismo. Erro tático. O erro estratégico é muito comum na esquerda brasileira faz muito tempo, que é acreditar na disposição democrática e social, acreditar num setor da classe dominante, achar que é possível conciliar interesses antagônicos. Dentro do PT, dentro da esquerda brasileira, antes do PT existir e depois que o PT surgiu, esse equívoco estratégico costumeiramente está presente e a gente paga muito caro por isso, porque não dá para confiar que é possível construir um país soberano, democrático e igualitário em cooperação com aqueles que têm interesse em que o nosso país seja dependente, desigual e seja governado por uma oligarquia. Então, tem sim um equívoco. E veja, nós pagamos, todos nós, caros por isso. É bom dizer
eu faço sempre questão de dizer, esse equívoco não é da pessoa Dilma. Em maio de 2015, houve um Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. E nesse congresso foi colocado à votação uma resolução dizendo: mude a política econômica antes que seja tarde demais. Essa resolução teve o apoio de 45% dos delegados. 55% dos delegados não votaram nessa moção. Ou seja, não é a Dilma, é 55% dos delegados. Cada delegado ou delegada que naquele congresso votou contra a resolução que dizia mude imediatamente a política econômica é corresponsável por esse erro que eu estou citando. E isso não é para fazer, como é que se diz, ficar se chicoteando, é para não cometer o mesmo erro de novo. Mas, Walter, agora vamos ver bem aqui uma coisa, vamos encostar o dedo na ferida. Você, dentro do Partido dos Trabalhadores, lidera um campo que os petistas alcunham de mais à esquerda, enquanto outras lideranças, no passado Zé Dirceu, Zé Genuíno, agora o agrupamento ligado a Gleisi Hoffmann, defendem posições que também, internamente no PT, se alcunha de mais à direita. E você faz essas lembranças todas agora. Mas figuras expressivas do partido têm, isoladamente, numa entrevista e noutra, assumido posições, digamos assim, mais radicais. Zé Dirceu tem falado da questão dos juros, que é preciso fazer uma reforma bancária, que é preciso taxar as grandes fortunas e tal. Lula tem dito que o erro dele, um dos maiores erros dele, foi não ter feito a democratização das comunicações no seu governo. Enfim, você acha que esse setor do PT, que você sempre se debateu com ele, tem feito alguma meia-culpa aí dos processos equivocados ao longo dos anos, ou você acha que a postura continua a mesma? Veja, há posições diferentes nesse setor que é alcunhado de moderado, tá certo? Certo. O Zé Dirceu tem posições sobre o presente parecidas com aquelas que eu falo. Sim. O Genuíno e eu estivemos do mesmo lado no recente congresso do partido, encerrado em novembro do ano passado. Você poderia citar o presidente do partido, Ricardo Berzoini, que não esteve na mesma chapa que a Gleisi Hoffmann na disputa dos delegados do Congresso. Então, há muitos setores do partido que vêm reconhecendo de maneira mais ou menos ampla erros cometidos no passado. E não tem como não reconhecer, porque se a gente não tivesse errado, a gente estaria governando o Brasil hoje, certo? Certo. A questão é que nós não temos que discutir sobre o passado. A discussão é sobre o presente e sobre o futuro. E o que acabou de acontecer, por exemplo, em novembro do ano passado, no Congresso do PT, nós propusemos que o partido assumisse a palavra de ordem fora Bolsonaro. O partido assumiu essa palavra de ordem no dia 2 de maio de 2020. Novembro, era a pergunta dezembro, que eu tinha agora. Fevereiro, março, abril. Era a pergunta que eu tinha agora. Por que o PT demorou tanto para adotar o fora Bolsonaro? Por este motivo, ou seja, existe um setor do partido que, embora reconhecendo que houve erros no passado, não entende que o problema não é este ou aquele erro, é uma concepção de conjunto que precisa ser substituída por outra concepção de conjunto. Essa concepção de conjunto que prevaleceu em muitos momentos no passado é a ilusão de que é possível uma aliança entre setores da classe trabalhadora e setores do empresariado. E a decorrência dessa ilusão é achar que, por um caminho absolutamente institucional, normal, eleitoral, é possível transformar o Brasil, porque nós e eles vamos respeitar as regras do jogo. O que a vida mostrou? Que eles não respeitam as regras do jogo. Então, por exemplo, em novembro, em dezembro, em janeiro, havia pessoas dentro do partido que diziam: o momento de derrotar o Bolsonaro é 2022, porque ele foi eleito em 2018 e nós não podemos fazer como eles. Mas espera aí,
Nós não fizemos como eles, quando nós pedimos o Fora Bolsonaro. Eles lutaram para derrubar uma presidenta eleita legítima e legalmente com argumentos ilegais. Nós estamos lutando para derrubar um presidente eleito numa fraude eleitoral. São situações completamente diferentes. Mas por que eles se colocavam este argumento? Por conta de uma visão de conjunto. Então, hoje, eles aderiram ao Fora Bolsonaro. Ótimo, o PT está unido em torno da ideia do Fora Bolsonaro. Porém, ainda tem setores no PT que acreditam que o Rodrigo Maia é aliado, que acreditam que o Dória merece elogio. O Lula elogiou o Dória através do Twitter. É uma dessas figuras que está equivocada? É um equívoco, evidentemente. É óbvio que é um equívoco. E isso é uma coisa que nós, pessoas de esquerda no Brasil, precisamos parar de tratar como se fosse uma coisa absurda. As pessoas erram, os partidos erram, as correntes políticas erram. E o jeito certo de agir quando você erra é reconhecer que errou. Por exemplo, nós tivemos um episódio ontem muito educativo. Parabéns ao companheiro Lula, que não ficou fazendo... Eu cometi um erro, peço desculpas e acabou o assunto. Agora, tem pessoas que, quando a gente faz um debate político, parece que é um problema o PT assumir que cometeu um erro político. Veja, o PT e a esquerda brasileira é a salvação do Brasil. Não existe salvação para o país sem a classe trabalhadora, sem a esquerda e sem o PT. Mas antes de tratar da esquerda e do PT, vamos ficar aqui no Fora Bolsonaro. Como que, de uma palavra de ordem, isso vai se tornar realidade hoje? Como que o Brasil vai se libertar do presidente Bolsonaro nesse tempo de pandemia, por exemplo, onde você não pode fazer uma manifestação pública, chamar comício, chamar manifestação numa avenida forte da cidade, já que nós estamos em isolamento. Como fazer essa luta do Fora Bolsonaro agora em maio e junho de 2020, Walter Pomar? Veja, primeiro, uma premissa. A gente não luta pelas coisas apenas quando a gente tem certeza que vai consegui-las amanhã. A gente luta pelas coisas que são certas e necessárias, mesmo que elas só sejam possíveis depois de amanhã. Uhum. Segundo, o ovo instalado não nasce pronto no prato da gente. As coisas exigem um processo, elas precisam ter início, as pessoas precisam se mobilizar. Então, a defesa do Fora Bolsonaro significa deflagrar uma campanha para tirar o presidente Bolsonaro o mais rápido que for possível. Isso é um processo, pode ser conseguido amanhã ou daqui a X meses. Quais são os caminhos práticos? Um é o impeachment. Hoje, neste momento que a gente está conversando, deve estar sendo protocolado no Congresso Nacional um pedido de impeachment da parte do PT, do PSOL, do PCdoB e de outras forças políticas e sociais. Esse é um caminho. Esse caminho depende, em primeiro lugar, de que o presidente Rodrigo Maia aceite, passe a tramitar, se crie maioria na Câmara e no Senado. Hipótese 1. Hipótese 2. Queixa-crime no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal pede autorização para o Congresso e o presidente é afastado para julgamento no Supremo Tribunal Federal. Caminho 3. O Tribunal Superior Eleitoral, ele tem uma impugnação, aliás, tem várias, contra a eleição da chapa Bolsonaro e Mourão. Se o TSE acata, convocam-se novas eleições em 90 dias, como diz a Constituição brasileira. E agrego a isso tudo a PEC das diretas, que é uma proposta que está tramitando no Congresso Nacional e que estabelece que, quando o presidente é afastado, devem se convocar novas eleições, não assume o vice. Aí você diz, bom, como viabilizar isso sem mobilização? Primeiro, mobilizando do jeito que é possível, porque não pode ter mobilização como se fazia com aglomeração, mas é possível fazer mobilização virtual e é possível fazer mobilização com cuidados de segurança, com distanciamento, etc. É possível fazer, é possível abrir as janelas e berrar, é possível ter panelaço. Os panelaços causaram um impacto imenso no país. Os berros de Fora Bolsonaro causam impacto. Não é verdade que, pelo fato de uma parte da população estar respeitando o isolamento social,
a outra parte deveria também estar e não está porque não lhe criam condições e não lhe orientam adequadamente, não é verdade que por não estarmos todos, tá certo? Cotidianamente na rua, não seja possível fazer mobilização. Qual é o principal problema que a gente enfrenta? São dois. Primeiro, nas instituições que podem afastar imediatamente o presidente, ou seja, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, prevalece a covardia política. E essa covardia é motivada pela semelhança de programas. Apesar do Rodrigo Maia e apesar da maioria do Supremo olhar de nariz torto para o Bolsonaro, cada vez que ele fala ou insinua em fechar o Congresso ou fechar o Supremo, eles têm acordo no programa ultraliberal. Esse é um problema, tá certo? Esse problema é gravíssimo. Se a gente tivesse um Supremo Tribunal Federal ou um Congresso Nacional respeitador da lei, o Bolsonaro já não estaria mais lá. Segundo problema que existe, o Bolsonaro tem força. Embora seja uma força que está diminuindo, ele tem um núcleo duro de militantes que o apoiam, armados e com apoio importante nas Forças Armadas e nas polícias militares. Portanto, pode sim haver uma reação. Agora, a pergunta é, as instituições não vão fazer nada porque pode haver uma reação? Vão estar submetidas à chantagem de um neofascista? O resultado disso é que o neofascista vai cada vez mais causar estrago. Portanto, não dá para aceitar isso. Nós não podemos ficar de joelhos frente a uma ameaça de um grupo translocado, armado e agressivo que tem dito todo dia que vai sufocar as liberdades democráticas, destruir os direitos sociais e ofender a soberania nacional. As instituições têm que fazer alguma coisa e o povo tem que fazer alguma coisa. Eu não tenho fé nenhuma, e eu vou usar a palavra fé aqui, eu não tenho fé nenhuma mesmo, tá certo? Mas eu não tenho fé nenhuma que essas instituições vão agir. Mas eu tenho confiança que a classe trabalhadora vai se mexer. Bem, mas para a classe trabalhadora se mexendo e tal, para ganhar uma eleição, acredito que você acredita que a esquerda deve estar unida. Eu estou caminhando aqui para o encerramento da nossa conversa. Eu queria tratar agora um pouco aqui paroquialmente. O que fazer para a esquerda se unir, Walter Pomar? Olha, primeira coisa é não achar que isso vai acontecer necessariamente. Ou seja, a esquerda pode se unir de duas maneiras, conversando e construindo um acordo, ou quando um setor da esquerda ganha força, visibilidade, hegemonia e atrai os outros setores. O problema de conversar hoje qual é? Uma parte da esquerda acredita que é preciso tirar o PT da cena. E uma parte da esquerda acredita que é possível fazer uma aliança com a centro-direita. O exemplo claro disso é que no PSB, no PDT e em outros partidos, existem setores que acreditam na aliança com Rodrigo Maia, na aliança com setores da centro-direita, na aliança com todo mundo que é contra o fascismo, mesmo que seja neoliberal. E essas mesmas pessoas acham que o PT é um problema. É a famosa frente ampla. É a famosa frente ampla. O maior porta-voz dessa política não é de esquerda. O maior porta-voz dessa política é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é um progressista, ele não é de esquerda, ele é um progressista. Esse cidadão quer destruir o Bolsonaro? Claro, mas ele acha que para destruir o Bolsonaro tem que primeiro destruir o PT, destruir o Lula. E isso é impossível imaginar que a esquerda vai ter unidade e vai ter êxito no combate com a direita sem o PT ou contra o PT. Tem que ser com o PT. Então, esse é um problema que tem atrasado a aliança da esquerda. O diálogo é mais difícil porque tem setores da esquerda que têm como prioridade tática colocar o PT em terceiro plano. Aí você citou o Ciro Gomes, mas falou setores, falou no plural. Quem mais, além de Ciro Gomes, está com essa mesma política? Setores do PSB, setores do PDT e setores do PCdoB estão com essa política. Ela não é majoritária no PCdoB.
Há momentos em que o PCdoB, como agora, por exemplo, tem uma política correta, mas há momentos em que ele arrasta a asa para outra política. Exemplo, o governador do Maranhão dizendo que estaremos melhor com o Mourão até 2022. É um exemplo claro de confusão, de achar que é possível uma aliança com o setor do lado de lá, nesse nível. Então, existe esse problema. Por isso, a minha aposta é construir a unidade da esquerda, fazendo diálogo, mas também se mexendo, não ficando parado. Por isso, nós insistimos muito, por exemplo, dentro do PT, que o PT tinha que entrar com pedido de impeachment, que o PT tem que defender o fora Bolsonaro, que o PT tem que dizer que nós precisamos de diretas para eleger um novo presidente, que nós não queremos Mourão. E não esperar até sabe-se lá quando que os outros partidos apoiem essa posição. Construir a unidade política na prática, através da mobilização, e não só através do diálogo, a conversa, a negociação entre quatro paredes. As duas coisas são necessárias. Uma só delas não é suficiente. Muito bem, pois eu quero aqui agradecer a participação do historiador Walter Pomar, aqui no Pensar Piauí. Walter já esteve algumas vezes aqui. Depois desse isolamento social, esperamos você de volta aqui em Teresina, no Piauí, para a gente compartilhar não mais por intermédio da internet, mas pessoalmente das suas ideias. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje, Walter. Obrigado a você e obrigado aos ouvintes aí que acompanharam. Grande abraço. Grande abraço.